A gente continua no caso Master, agora chamando para a conversa a nossa comentarista de política, Júlia Duailib. Júlia, boa noite para você. Primeiro JG da Júlia este ano. Boa sorte para nós que a gente vai precisar. Ano de eleição. Boa noite, Renata. Boa noite para você também. Júlia, vamos começar traduzindo. Em torno do que, afinal, o ministro Toffoli e a Polícia Federal tanto disputam? Renata, começou esse embate entre PF e o ministro Toffoli lá atrás, quando ele chama para ele todo o processo e manda parar as operações que estavam acontecendo em primeira instância. Isso já dá um problemaço na largada. Depois a situação vai azedando. Tem uma decisão do ministro dizendo que a polícia tem que explicar em 24 horas o porquê demorou para cumprir uma prisão, sendo que tinha pedido urgência para o ministro para a decisão, autorização para essa prisão. E tem o ponto maior dessa crise, essa semana, com a decisão do ministro de colocar no Ministério Público, primeiro com ele, as provas, o que não é comum, né? As provas que foram... A gente está falando aí de computador e telefone, que é o que mais interessa. Deixar com ele as provas, e aí, quando ele é muito criticado, ele passa para o Ministério Público. O que ele está dizendo na prática, Renata? Não confio na polícia. É isso que ele está dizendo, não vai ficar com a polícia, vai ficar com o Ministério Público. E por que não confia? O que se diz é medo de vazamento. Tem telefone celular do próprio Vorcaro, isso na primeira fase da operação. Tem telefone celular do cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel, que é um empreendedor que tem conexões políticas. E tem telefone celular do Nelson Tanuri. Fabiano e o Nelson Tanuri, que é empresário investidor, o Tanuri, nessa operação dessa semana, e que tem um conteúdo, a gente com muita conexão política, Renata, conteúdo que não se sabe. Então, o ministro, quando ele decide que vai ficar no Ministério Público e não com a PF, ele está dizendo, não diz isso na prática, mas o que ele quer dizer? Não estou confiando, pode vazar com a PF e ninguém sabe o que tem lá. Vamos dar uma olhada na decisão dele, Renata, porque a decisão, ele fala o seguinte... Sendo que, importante falar isso, ele deixou com o Ministério Público, sendo que ele cita na decisão dele que a Procuradoria-Geral da República pediu para ficar com a polícia. A própria, sob custódia da polícia, que é o comum, gente, só para entender, porque a Polícia Federal, quem faz a investigação, se é Ministério Público, fica com o Ministério Público, mas se a polícia está tocando a investigação, fica com a polícia. Aqui ele falou, a gente tem um destaque, ele fala o seguinte... para acompanhamento da extração dos dados e realização da perícia do referido material com o Ministério Público, ele autoriza que peritos da Polícia Federal acompanhem isso, né, o acompanhamento da extração do material. Mas ele não pede para a polícia a indicação dos peritos, ele mesmo indica. Ninguém sabe por que ele chegou nesses 4 nomes. Então, também chama a atenção, porque... fica tudo assim meio desconjuntado. Fica primeiro com o Ministério Público e não com a polícia, mas com o Ministério Público com participação de integrantes da polícia, da perícia, mas que não foram indicados pela polícia. Esses 4 peritos, Renata, o primeiro ele é chefe da área de informática e o segundo é o sub dele. Esse chefe da área de informática me falaram que ele é das pessoas que mais entendem de extração de dados, de telefone e tudo mais. E ele criou um programa que se chama IPED, que é Indexador e Processador de Evidências Digitais, que é usado por todas as investigações, porque é uma espécie, gente, de agregador em que você consegue fazer uma busca de tudo que tem no celular. Então, as fotos, os apps, os e-mails. Então, você coloca uma palavra-chave e ele traz tudo que tem lá e diz que é super útil. Então, ele é o criador desse programa, o número 2. Esse terceiro é um perito que é muito especialista em mercado financeiro, em economia. E o Lorenzo, que me disseram que não entenderam por que foi indicado, mas, enfim, é alguém que está aí no conjunto. O fato é, Renato, ok... Tem o lastro técnico na indicação, são peritos da Polícia Federal, mas poderiam ter sido indicados pela própria polícia. Sim. Então, isso por si só já mostra que está descompassado. Sim, e todo mundo vê quem é que vai chegar primeiro nesses celulares. E se um dia, né, Júlia, o distinto público vai saber o que tem de interesse para a investigação nesse material apreendido. Júlia, eu tenho uma outra pergunta para você, porque você já cobriu muitas investigações, muitas operações, e você sabe que essa questão de quem tem a primazia sobre o acesso do material apreendido, ela não é nova e ela não é a única questão de território
território, de fronteira, a dividir as instituições de Estado envolvidas em investigações. Renata, há um embate já clássico entre Polícia Federal e Ministério Público sobre quem faz a investigação, sendo que o Ministério Público é o titular da ação penal, quem pode fazer a denúncia. Mas, nesse caso, que a gente está falando de um passo atrás, que é a perícia, o que tem dentro desses telefones celulares, é a polícia que tem que fazer. E eu vou explicar por quê. Porque tem um equipamento, gente, que consegue entrar no celular quando o celular está desligado, que só a Polícia Federal tem. Tem dois equipamentos. Um que você consegue entrar, que outras polícias têm, quando o celular está com a tela bloqueada. E tem um outro, Renata, que o celular, quando ele está desligado, estavam me explicando, é muito mais difícil você conseguir entrar. Então, você precisa usar esse equipamento que só a PF tem. E mais, quando você vai usar esse equipamento, você não pode estar ligado em rede, porque pela rede podem apagar. Podem mandar ali remotamente apagar o que tem no seu celular. Então, você precisa, lembra da aula de física? A gaiola de Faraday, vou explicar aqui, gente, um equipamento de metal que não deixa entrar onda eletromagnética. Você tem que operar o celular dentro de um equipamento desse para você conseguir manter o que tem dentro do celular. Só a polícia faz isso. Por isso que o ministro também, sabendo, acaba indicando os peritos da Polícia Federal. Hoje você estava dando aula de física, ontem eu estava dando aula de química, falando de vasos comunicantes. Você vê que a gente não sai da escola. Hein? É isso aí. Biologia logo Júlia, mais. seja muito bem-vinda de volta. Bom descanso para você. A gente se vê na semana que vem. Combinado.